Trouxe a sua Bíblia? Abra na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo, ele passou por situações, Efésios, capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele passou por situações extremas. Chegou um momento da vida dele que ele estava em uma cela, nada luxuosa, algemado a guardas pretorianos que revezavam em horários, em turnos do lado dele. E foi quando ele teve uma imagem descritiva para falar exatamente sobre a vestimenta de um soldado. Mas eu preciso que você entenda alguns pontos que eu vou passar, porque eu percebo que quando isso vem contra a minha vida é porque está vindo contra a igreja também. Tá? Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim a minha tradução: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação ou pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem vigiem como? Com toda perseverança e súplica por todos os irmãos ou todos os santos. Amém? Assente-se, por favor. Olha, meus irmãos, quando você vai mudar um ciclo da tua vida, naturalmente você estará entrando em novos níveis de batalha. Tem um livro de mais de 3 mil anos, eu esqueci o nome do autor, acho que é Senhor da Guerra, eu não lembro o nome, é de um chinês, alguma coisa assim. Mas ele ensina os tipos de batalha. E geralmente a gente vê aqueles filmes épicos assim, e você pensa de um tipo de batalha. Mas nesse livro, escrito há mais de 3 mil anos, ele fala de um tipo de batalha em um período de nevasca, ele fala de um tipo de batalha em floresta fechada, ele fala de um tipo de batalha num mangue, num tipo de batalha à noite, batalha no deserto, batalha em campo aberto, batalha sobre rochas, batalha com chuva. Ele vai falar de vários tipos de batalha, campos de batalha e tudo mais. A Bíblia diz que todos os dias nós enfrentamos batalhas, e principalmente batalhas espirituais. Ela deixa bem claro isso, né? Então, olha o que a Bíblia diz aqui: vistam de toda a armadura. Para quê, pastor? Para você estar protegido, para você conseguir vencer, para você conseguir identificar. Se você, eu acredito que ninguém aqui foi para uma guerra, não é? Você escutou histórias disso. Mas por que você usa um uniforme? Para você representar uma causa. Quando você usa uniforme, você representa algo que você defende, o seu país principalmente. E você identifica quem é o seu inimigo. Então isso tem a ver com propósito. Se ele está falando, vistam-se da armadura de quem? E qual que é a armadura de Satanás? Mentira? Dissimulação? Vingança?
você vai estar de que lado? Qual armadura você vai decidir vestir para você vencer? Essa guerra, ela vai acontecer primeiramente no mundo espiritual. E nós não conseguimos vê-la como a gente vê num filme. Nós conseguimos sentir os seus efeitos. Nós conseguimos perceber o reflexo dessa batalha. E o inimigo tentará de todas as maneiras impedir com que você e eu firmemos o caminho com Deus, que é a garantia da vitória. Ele aproveitará das nossas fraquezas da carne para cairmos da tentação. Ele tentará as retaliações de toda e qualquer forma, mas preste atenção. Uma das principais coisas que ele vai tentar trabalhar é a autopiedade. Ai, que dó de mim. Ele deveria me dar mais valor, ela deveria dar mais valor para mim. Essa igreja, esse lugar, as pessoas não entendem a minha história triste. Eu deveria, mas por que que, ó Deus, por que que outra pessoa é e eu não sou? Porque outra pessoa tem e eu não tenho? Nesse campo da autopiedade, Satanás vai trabalhar terrivelmente. E se você não tomar cuidado, é facinho você ficar isolado nesse campo. Alguns anos atrás, quando uma pessoa sofria um ataque cardíaco, por exemplo, ela tinha poucas chances de sobrevivência. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo e ignoravam os sintomas, ignoravam tudo. E quando o ataque vinha, já era tarde demais, era violento. Mas com o avanço da medicina, começaram a identificar sinais, alertas comuns, como por exemplo um desconforto na pressão, dor na nuca, um aperto no peito, falta de ar, formigamento no braço, ou formigamento no queixo, enfim, coisas desse tipo. Então essas pessoas, a comunicação também, ela melhorou, a divulgação melhorou, isso se achegou até nós, e então a taxa de sobrevivência ficou muito maior, porque hoje você consegue identificar. Alguém, você fala, estou com dor de cabeça e é mais na nuca, a pessoa já pergunta, você mediu tua pressão? Não é? Você mediu tua pressão? Você pode fazer um hemograma, bateria de exames, triglicerídeo e coisas assim. E de um modo muito parecido, nós cristãos também sofremos ataques. Porém, esses ataques, eles são espirituais. E quando estamos sob ataque, é fundamental conhecermos os sinais de alerta, se nós quisermos sobreviver à guerra. Eu tenho certeza que todos estão aqui, porque Deus ministrou no meu coração ali, estão sofrendo um ataque espiritual. Uns num nível, outros em outro nível, mas todos aqui estão sofrendo um ataque espiritual. E vamos se identificar com esses 8 pontos, rapidamente, que eu vou passar para vocês. O primeiro sinal que você está sofrendo um ataque espiritual é que você está perdendo o desejo de buscar Deus. Talvez você está virando um cristão mediano. Ora o básico, fala o básico e vai reduzindo. Às vezes é a oração Enéas, Senhor, tu sabes. A oração amarrar sapato, né? Deus abençoe o dia. Mas está perdendo o desejo de buscar Deus. Não lê mais literatura sobre Deus, não escuta mais mensagens sobre Deus. Não busca mais revestimento sobre essas coisas. Porque o objetivo principal de qualquer ataque do inimigo é impedir que a obra de Deus se realize na tua vida. Por isso, o primeiro sinal de que você está sendo atacado é que você não tem mais vontade de buscar a Deus. Parece que a vontade ela não é mais favorável. Parece que é inútil. Já busquei tanto. O que eu estou é cansado. Ou depois. Eu sei que nós não podemos depender dos nossos sentimentos, pois a Bíblia nos aconselha a viver pela fé. Mas existe uma diferença entre fazermos as coisas para o Senhor, apenas por obrigação, do que fazermos porque estamos desejosos em fazer. Muitas pessoas vão num culto oferecer a Deus porque está na escala, senão não vai. Somente em um dia de escala, mas não para desfrutar, para entregar, para louvar, para ouvir.
Quando estamos apaixonados por Deus, nós temos prazer em fazer a sua obra, prazer em fazer a sua vontade. Nós buscamos oportunidade para louvar a Deus, por exemplo, com trabalho, com testemunho, com ofertas, acima de qualquer dificuldade. E é isso que o inimigo vai tentar roubar de você, porque ele veio para roubar, matar e algo de dentro. E o que ele está tentando roubar de você nesse ataque? O primeiro amor. O primeiro amor é uma disponibilidade. Seja honesto com você. Fique atento com estes pensamentos de revolta com ciclano, pensamentos de revolta com Beltrano, esse sentimento que está se aproveitando do teu tempo, aproveitando de você, esse convencimento que é um fardo, que não te dão valor, que não te dão oportunidade na vida, que desmerecem você, porque são ataques na sua mente. E é a sua mente, a primeira coisa que o inimigo quer roubar é o desejo de buscar a Deus. Eu faço demais, porque eu toco, porque eu canto, porque eu limpo a igreja, porque eu prego demais, porque eu passo tempo demais, daí tem oração, e daí tem busca, e tem um trabalho voluntário, eu faço demais. E aí para ajudar, tem uma pessoa querendo te ajudar, uma pessoa de boa vontade, e chega do teu lado e fala, sabe o que é? Você está tipo, qual que é que trabalhava e não ouvia muito? É Marta ou Maria? É Marta ou Maria? Marta, isso, me ajuda a pregar. Aí tem gente que fala, sabe o que é? Você trabalha demais na igreja, você faz as coisas demais, você exige demais de você. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão nossa autopiedade engole a gente. E geralmente é alguém que nos ama muito e se importa com a gente. Não é algo que a gente não deva meditar, não é isso. Mas a gente deve fazer algo sem descuidar do ouvir ao Senhor. E quando eu falo ouvir ao Senhor, é simplesmente vir no culto para louvar, para escutar, para entregar. E em casa da mesma forma. Nós precisamos ser igreja também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Segundo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual, é o seu desgaste físico. Eu sei que isso não parece muito espiritual, falar do desgaste físico, mas lembre-se que nós somos espírito, alma e o que mesmo? E esse corpinho aí está bem esgualepado, né? Às vezes. Tem uma música de um gaúcho, como é que é o nome daquele cantor? O nome da música é Corpo Esgualepado. Daí ele começa a descrever Chiru, alguma coisa assim. Chiru missioneiro. Acho que é isso aí. E aí ele começa, corpo esgualepado. Você pode fazer uma versão, né? Crente esgualepado. Mas, se o nosso corpo está fraco, pode perceber isso. Quando o teu corpo físico está fraco, você tem dificuldade de vigiar nos pensamentos. Você tem dificuldade de vigiar com a sua alma. Por causa disso, nós podemos ser afetados espiritualmente. Elias, por exemplo, ele estava afetado fisicamente. O cara saiu correndo, ele estava passando por um deserto, um lugar difícil. De repente ele achou um zimbro ali, ele foi para aquela sombra. Aí a Bíblia diz que ele desejou o quê? Desejou a morte. Ele desejou a morte. Às vezes nós recebemos um ataque do inimigo pouco antes de receber uma grande bênção. Às vezes nós recebemos um ataque do inimigo pouco antes de recebermos uma grande bênção. E Jesus descreveu isso como dores de parto. Quem aqui das irmãs, olha, eu tenho uma barriga até boa, mas eu nunca tive nenê. Mas as irmãs sabem do que eu estou falando. E as irmãs sabem do que eu estou falando, que já ganharam nenê, porque a dor de parto veio muito forte. A Gleice falou que quando os 3 nasceram, ela segurou no braço, na mesma hora esquece da dor, parece que a dor nem teve, fica ali, os médicos ficam remendando, às vezes, de repente, e a mulher com o nenenzinho no colo ali e tudo mais. Mas eu preciso que você entenda que as guerras, elas sempre cercam o surgimento de um milagre. Presta atenção nisso.
Às vezes é uma grande vitória, mas antes dessa grande vitória vem um período de resistência. Fique atento quando você estiver passando por uma luta muito grande. Isso pode ser um sinal claro de que Deus está preparando algo muito grande para você. Olha, Isaac cavou poços, enterraram os poços dele, jogaram pau, jogaram tudo aquilo. E ele desentulhou aqueles poços. E ainda era dizimista e era ofertante. E Deus fez grandemente na vida dele. Até 100 por 1 na plantação. Foi um dos motivos que invejaram ele. Mas falar que Deus está com ele, está com ela, é uma coisa fácil, é covardia falar quando você está vendo os resultados. Mas você não sabe o propósito, você não sabe o processo que essa pessoa passou para chegar até ali. Terceiro sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é a falta de recursos na vida. A falta de recursos na vida. Se você está tendo muitas portas fechadas, cuidado, pois o inimigo vai tentar fazer você tirar os seus olhos de Deus e colocar os seus olhos naquela oportunidade que parece mais fácil. Aí a gente fica meio tonto, porque vem uma provocação de fuga dentro da gente. Vem a dificuldade, você pensa, vou abandonar o casamento? Vou abandonar a igreja? Vou abandonar o país? Vou abandonar o meu corpo, porque o suicídio também é um abandono. Vou abandonar os meus filhos? Eu não aguento mais. Eu vou abandonar qualquer coisa, por quê? Porque um dos sinais do ataque espiritual é quando há uma falta de recurso na sua vida. Jesus ensinou isso quando ele estava no deserto. E quando ele estava terminando aquele período de 40 dias no deserto, quem que apareceu até ele? Quem que apareceu até ele? Diabo, Satanás, baixada, não sei quanto. Provocando, né? Inveja, né, doutor? Baixada. Mas olha só, apareceu, pastor Rogério brinca legal. Estava lá Jesus, 40 dias no deserto, quem que ele viu? Capeta, sentado num toco de costa, com a camisa do Atlético. Olhou para ele, depois de 40 dias. Por quê? Falta de recursos. Aí vem, ó, transforma essas pedras no quê? Transforma essas pedras em pães. Mas espera aí. Jesus tinha uma missão que era maior do que a sua fome. Ele está dizendo que o que sai da boca de Deus é mais importante. Isso é, a missão de Jesus é muito maior. Aí você pode dizer, pastor, eu tenho muita restrição na vida financeira. Quero comprar uma bota e não posso. Pastor, eu tenho muita restrição quando se trata de sexualidade. Muita restrição quando se trata de paciência. Quando se trata de mobilidade. Eu tenho muita restrição quando se trata disso. Uma restrição. Então, falta recursos na sua vida. E às vezes o primeiro convite é a fuga. Eu vou fugir de casa, eu vou fugir para droga, eu vou fugir para pornografia, eu vou fugir para promiscuidade, eu vou fugir para outra igreja, porque o problema é essa igreja não prega. Já falaram várias coisas, a igreja não prega a palavra, por isso que eu saio daqui, ou saio. Tantas coisas assim, mas você sabe, meu irmão, você sabe que você precisa de alimento espiritual nessa hora. Tome muito cuidado, porque você ficará, além de fadigado, continuará sem dinheiro e com uma ansiedade que nunca te deixará viver, se você fugir do teu posto. O problema não é o teu posto. O inimigo quer tirar o seu foco. Esse é o desejo dele. Cuidado para não ofender a Deus com a falta de fé e se amaldiçoar confiando mais no teu braço. A Bíblia fala, guarda o teu coração, pois é dele que procede as fontes da vida. Vigie nas suas prioridades. Ore primeiro antes de tomar tal decisão e esclareça com alguém entendido na área espiritualmente. Porque você será tentado quando estiver com falta de recursos. Você será tentado quando você estiver com falta de
recursos. E por outro lado, o inimigo vai tentar acender uma ideia de que você terá recursos ou reconhecimento. Olha só, presta bem atenção. Quando que você prova que você ama alguém? Quando tudo é favorável? Você prova que você ama alguém quando os teus sentimentos são contrários. Você prova que você ama alguém quando aquela pessoa não tem uma postura favorável ao teu amor. Enfim. E você decide ficar. Você decide fazer. Você decide ser. Aí tem gente que acha que, pastor, eu estava tão bem espiritualmente e de repente o Dr. Carlos me ofendeu. Não, você não estava bem espiritualmente. Você estava bem sentimentalmente. Aí tem gente que acha que está bem porque está em paz, porque recebeu um salário gordo, porque as pessoas falam que amam, porque conseguiu emagrecer 2 quilos. Depende, né? Para alguns, emagrecer 2 quilos é ruim. Mas, aí tem gente que me faz assim, ó. Mas, dizer que você está bem espiritualmente, porque você está bem sentimentalmente, é o maior erro que igrejas estão cometendo em falar assim. Você está bem espiritualmente é exatamente quando os seus sentimentos não são favoráveis e você tem uma postura de obediência. Você tem vontade de sumir, vontade de abandonar, vontade de não fazer. O teu sentimento diz para você, está cansado, não dá um valor. Olha isso aqui, você tem vontade de não fazer. Você está magoado, você está triste, você está abatido, contrariado. Mas você tem que perdoar. Você tem que orar. Você tem que estar ali edificando a vida de alguém. Então, meu irmão, não diga que você está bem espiritualmente, porque você está bem sentimentalmente. Não diga que Jesus, tudo era favorável para ele, que ele estava bem espiritualmente quando os sentimentos dele acompanhavam ele. Porque Jesus disse chorando, Jerusalém. E a Bíblia diz, né? E Jesus chorou, o menor versículo. Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Em outras palavras, vocês me rejeitaram, Jerusalém. Eu fiz de tudo por vocês. Tem um pastor que fala de um jeito alegre e brinca. Não está bom porque é um palhaço. Tem um pastor que só fala sério. Não está bom porque é muito sério. Tem uma igreja que é tudo colorido. Não está bom porque é tudo colorido. Tem uma igreja que é tudo preta. Não está bom. Tem outra que é tudo cinza. Não está bom. É um homem, então é uma mulher que está falando à frente. Então não está bom também. Porque o culto é à noite. Aí tem culto de manhã. Porque eu acho que não é legal, sabe? Tinha que ter mais padrão. Aí tem outro que é de saia, cabelo comprido. Mas não está legal, uma escravidão. E tem outro lá que você pode ir com piercing, que você vai de qualquer jeito, parece uma árvore de Natal. Não está bom também porque eu não fiquei à vontade. Aí Jesus está falando. Jesus chora. Jerusalém, quantas vezes eu quis alcançar vocês, quantas vezes eu quis que você convivesse, mas quando chega o momento do confronto, o que se destaca não é a tua espiritualidade, a tua fé, é o teu orgulho. Você não deixa, você culpa pessoas, você foge. Cuidado para não ser escravizado pelo conforto. Conforto é bom, mas se ele afastar você da tua missão, você vai ser alvo fácil. Fique com Deus em ambos os momentos. Amém? Quarto ponto, quarto sinal de ataque, é que a sua vida de oração está fraca. Eu sei que todos nós temos aí altos e baixos na nossa vida com Deus, mas se falta de oração, a falta de oração na tua vida, é sinal que você está se distanciando de Deus nesse ataque. Justamente quando você está fraco, é o momento que mais deve falar com Deus. Buscarmos mais a Deus, entregarmos, pedimos a opinião, destacarmos para Deus o que não acontece com a gente no cotidiano. Foi o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Ele se retirou para orar. Quando ele foi tentado,
Os discípulos estavam fracos. Jesus disse: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Vigiai para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é. Fique atento quando te chamarem para orar. Aliás, nós vamos sair daqui e eu vou lá no terreno orar hoje, ali. É uma oração rápida, mas eu estou indo ali abençoar aqueles pedreiros, né, as pessoas que estão trabalhando aquela obra ali e tudo mais. Então, se você quiser ir comigo depois do culto ali, você é bem-vindo, tá? Fique atento quando te chamarem para orar. Qual tem sido a tua resposta? Você tem deixado sempre para depois? Se a sua vida de oração ela é fraca, a sua comunhão com Deus também é fraca. E o inimigo se aproveita dessa situação para te desviar do caminho. Quinto ponto de que você está sofrendo um ataque espiritual. Você está sobrecarregado pelas circunstâncias. Falei que você ia se identificar com alguma coisa? Pastor, até agora... Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, mas há aqueles ataques do inimigo que colocam um fardo maior sobre você. Israel está pronto para ser liberto do Egito. O que Faraó fala? Dobrem o horário deles, dobre a carga deles. Estão pertinho de ser libertos, eles estão pertinho de serem livres, pertinho de serem ricos da noite para o dia, de terem autonomia. Mas o Faraó fala aqui: eu vou dobrar a tentação de vocês, eu vou dobrar o peso sobre vocês, a carga. Você chega a pensar que você não aguenta mais. E sabe uma frase que eu acho ridículo? É quem trabalha em igreja e obra e fala assim: eu não aguento ver crente na minha frente mais. Aí usa essa expressão: eu não aguento ver crente na minha frente mais. Então você vai ver demônio? O que você quer? Eu não aguento mais igreja. Tem uma conjectura que eu vi numa mensagem que eu achei bem interessante uma vez. Quando na arca, você sabe que a chuva demorou 40 dias. E a água demorou 1 ano para baixar bem. E a conjectura é que isso não está na Bíblia. É uma ilustração de quem está pregando, imaginando o convívio. Aí ele conta que de repente os filhos de Noé, quantos filhos que Noé tinha? 3 filhos. E de repente eles estavam se pegando lá. Um olhava para o outro, né? Los 3 amigos, né? Era um paranista, um coxa branca e um atleticano. E de repente estavam lá se pegando, questionando: por que ele tem que juntar esterco de passarinho, que é light, e eu tenho que ficar com um elefante, com um rinoceronte? Poxa, pai, devia ter uma escala aqui. Tem uma escala. Agora ele lá, ele é o filho preferido, e bababá, e começaram a brigar os dois. Quando Noé chegou lá, os dois estavam discutindo a ponto de brigarem um com o outro. O que Noé fez? Pegou os dois, menino, colocou eles com a cabeça para fora da janela da arca. Eles vão ficar 1 hora com a cabeça para fora. E ficaram. De repente Noé voltou, depois de 1 hora, tirou os dois. O que você fora? Primeiro você fala: eu vi corpos boiando. E você, o que você viu? Eu vi animais boiando, um cheiro de podre, carne podre. Foi o dilúvio, as pessoas morreram, desastre. Você é um privilegiado de estar aqui, de receber a instrução. Aquelas pessoas que estão lá fora não queriam ter o privilégio de estar juntando cocô de elefante? É melhor estar lá ou melhor estar na arca da salvação? Aí tem gente que fica: eu não aguento ver crente, eu preciso de um tempo. Sabe, cuidado com esse ego. Cuidado com essa falsa autoestima. Isso não vem de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. É um privilégio podemos cuidar uns dos outros. É um privilégio poder estar na casa de Deus. É um privilégio poder trabalhar na casa de Deus. É um privilégio ter família. É um privilégio você ter disposição para você trabalhar fora. É um privilégio. Agora, pessoas que ficam reclamando, isso intoxica o coração. Isso enfraquece os passos. Principalmente líderes, que são os que mais sofrem abandono, reclamação. Além de fazer,
tem que estimular os outros. Tá? Então, meu irmão, parece que você não consegue enxergar uma saída às vezes, né? Porque Satanás, ele coloca uma sobrecarga, às vezes, de situações, porque a intenção dele é matar a tua esperança. Você não aguenta mais. Provérbios capítulo 13, né? Diz que a esperança adiada, ela desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A esperança adiada desfalece o coração. Então a tentação na fraqueza faz você enxergar as batalhas maiores do que elas são. Olha aquele povo que foi espiar a terra prometida e ficaram 40 dias lá. Qual que foi a resposta da maioria? Éramos como gafanhotos aos olhos deles. Cuidado com essa autopiedade aí que gera covardia, abandono. O inimigo ele vai tentar colocar na sua mente que as promessas de Deus, elas não vão se cumprir. Que Deus não é leal, que Deus não é fiel. Que você era muito novo, que você é nova. Que você deveria estar aproveitando melhor lá fora antes de assumir um compromisso com Deus e, enfim, na tua vida. Que você está errado, que você está entendendo o que eu estou falando? Mas ele está tentando você no momento desértico. Vai falar que você está sozinho, mas Deus sempre coloca pessoas certas para te ajudar. É muita ingratidão nossa dizer, Senhor, eu estou sozinho. Deus sempre colocou pelo menos uma pessoa do nosso lado em cada situação difícil. Sempre. Sempre. O objetivo é que a sua alma adoeça. O objetivo é que você fique trancafiado, acusando alguém próximo a você constantemente. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que você não está vendo, mas que você crê. Encha-se da palavra de Deus e a sua fé irá aumentar. Pois se o inimigo destruir a sua esperança, ele destruirá a sua fé. E isso é o que liga você a Deus. E se você não estiver ligado a Deus em esperança, meu irmão, você vai ficar igual barata tonta para lá e para cá esperando ser pisado. Então se algo não deu certo, não significa que acabou. Significa que tem que ser feita manutenção. Não significa que as promessas não irão se cumprir. Se alguém traiu a sua confiança, não quer dizer que todas as pessoas são assim. Então, não feche o seu coração, não desista, não se endureça. É muito legal agora a gente estar construindo o templo, né? Gente, tudo quitadinho, bênção de Deus. É muito legal isso. Mas teve uma época que a gente ficou 1 ano sem conseguir fazer uma faixa de 1 metro de reboco por fora da igreja, na cozinha. 1 ano. Além de não ter dinheiro, não tinha gente. Não consegui. Quem fez aquilo lá, indignado, assim, quando falo não era com ninguém, né? Quem teve iniciativa foi o pastor Jurandir. Ele pegou uma colher de pedreiro, sem falar nada com ninguém, só perguntou para mim se tinha massa ali. Eu falei, tem. Eu pensei que ele ia trazer alguém, um conhecido. E ele chegou, e ele mesmo que fez, ali do lado do registro de água, aquele reboco que faltava ali. Um sacrifício, pagar aluguel todo mês. Tantas coisas assim. Gente, então, o que eu estou falando para você, é que quando a situação está desse jeito, parece que você nunca vai ter um carro. Parece que você nunca vai construir tua casa. Parece que nunca você vai casar, parece que não vai aparecer ninguém para você casar. Daqui a pouco Deus faz bum. Quando a hora está mais difícil, de repente vem aquela grande bênção. Cuidado, porque o ataque espiritual é sinal de que as bênçãos estão próximas. Fortifique a tua fé. 6º ponto, 6º sinal de ataque, é que os seus velhos hábitos e costumes começam a ressurgir na sua vida. A velha frase, nada a ver. Um convencimento que você tem o controle e que você não vai se deixar dominar por aquele prazer, ou seja o que for. Aqueles pecados que você já tinha vencido no passado, agora renascem. Então fique atento com nada a ver,
com o convencimento de que você não é criança, de que você sabe o que está fazendo, você é uma pessoa de meia idade, sabe para onde está indo. Depois de um dia cansado, você tem o direito de acender, de tomar, de ir, de fazer. Chega a pensar que não tem nada a ver. Então, meu irmão, isso não significa que você tem que se refugiar no pecado, entenda isso. Alguns voltam a fazer uma série de coisas que faziam antes. Nós não podemos ignorar as intenções de Satanás, porque tudo que é grande começou pequeno, e um passo pode mudar a direção de toda uma caminhada. Muitos, por voltar a praticar aqueles pecados antigos, ficam envergonhados e desanimados em enfrentar muitos desafios que tem à frente. Os seus olhos da fé desfalecem. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente ao jugo da escravidão. Sétimo sinal de que você está sofrendo um ataque espiritual é que você começa a se afastar daquelas amizades boas, santas, que Deus havia colocado no seu caminho. Olha ao seu redor. Você tem caminhado com a igreja? Você tem caminhado com o ministério? Você tem caminhado com pessoas que te dão conselhos bons? Você tem se aproximado de pessoas que te levam para mais perto de Deus? Se você não tem se aproximado por pessoas que você se admira no campo de Deus, você vai começar a se aproximar daquela amiga louca, daquele amigo louco, que parece que é livre, que posta fotos de curtição, sempre. Você pensa assim, estou cansado disso, quer saber? Me deixaram eu com o fardo sozinho. Preciso distrair minha cabeça um pouco, não tem nada a ver, aliás. Aí você começa a distanciar, você pensa assim, poxa, está lá, sempre. Está lá o Anderson sempre pegando meu pé, o Carlos sempre pegando meu pé. Poxa, sempre uma palavra assim, pô, isso... também não posso abandonar os velhos amigos assim, né? Começa lá com um churrasquinho, onde todo mundo bebe, menos você, porque eu sou crente. Todo mundo fuma narguilé, não sei o quê, menos eu, porque eu sou crente. Mas daqui a pouco, pô, tô com sede, né? Não tenho dinheiro, quer que tenha tomar uma cerveja? Isso não vai me dominar. Um ano depois, um ano antes você está num retiro de carnaval na igreja. Um ano depois, com esses passos, você está pulando o carnaval, copo na mão, contando quantas pessoas você vai conseguir beijar numa festa. Um ano depois, você está com uma ideia totalmente contrária. Amós 3:3. Andarão duas pessoas juntas, se elas não tiverem o mesmo diálogo, não tiverem de acordo? A Bíblia diz que as más conversações, elas vão corromper o que é correto, né? Os bons costumes. Aí aquelas pessoas que parecem ter uma vida incrível, show, festas, viagens, você olha no Instagram, é incrível, elas estão mostrando, estão montando algo ali justamente de muitas vezes o que não é verdade. São as mesmas que às vezes começam a colocar desabafos de frases de efeito na internet. São os mesmos que começam a falar que está cansado da vida e começam a apelar para vários recursos de médicos, clínicos, por conta de problemas na alma que abandonaram lá atrás. Está entendendo? Eu sofro ataque espiritual o dia inteiro, por incrível que pareça. E eu sei do que eu estou falando para você, porque eu fiz esses pontos aqui. Eu sei do que eu estou falando para você. E são coisas que eu luto todo dia, para que o meu corpo não desfaleça, para que a minha mente não desfaleça, para que a minha fé não desfaleça, para que eu não entre numa depressão, para que eu não tire a esperança que Deus colocou em mim, dos avanços. Não se iluda achando que as coisas vão ficar mais fáceis depois que você alcançar a tua casa própria. Ou as coisas vão ficar mais fáceis depois que você casar. Ou depois que você estiver numa igreja maior, tudo vai ser mais fácil. Não pense. A vida não tem essa tendência de sempre ficar mais fácil. A vida, ela exige mais responsabilidades da gente. Meu irmão, não ache que vai ser mais fácil.
Muita gente gostaria de estar no seu lugar, nesse emprego. Muita gente gostaria de estar nesse lugar, com essa vocação. Muita gente gostaria de estar no teu corpo, na tua pele, literalmente. Tendo a oportunidade da idade que você tem, ou a experiência que você tem, para muitas coisas. Então, meu irmão, é hora, 8º ponto, de você começar a usar as armas que Deus te deu. Para que serve o escudo da fé? Para apagar os dardos inflamados do inimigo. O que eram os dardos inflamados? As flechas. Quando você atacar uma outra tribo, por exemplo, ou você atacar uma outra cidade, as cidades eram muradas, lá de dentro o que você fazia? Você pegava uma flecha que tinha um espaço para você pegar um betume, que é como se fosse um piche preto ali. Aquele espaço você colocava aquilo. Você colocava a flecha no fogo, aquilo inflamava, você pegava a flecha e atirava lá dentro. Aquilo ia cair em cima de um telhado que geralmente era de palha, ou numa carroça, ou mesmo se caísse no chão, aquilo ia fazer fumaça. Estava cheio de flecha ali. E onde tem aquele monte de fumaça, vira confusão. As pessoas ficam apavoradas. É criança correndo para lá e para cá. É gente que ficava mentindo que era cadeirante e não era, e sai correndo. É outro enfim, era um monte de coisa que estava acontecendo. E tudo vira uma confusão. Por quê? O dardo inflamado, ele vem para tirar você geograficamente do melhor lugar que é para você ficar. E a fé, quando Satanás ele ataca um dardo inflamado, você tem um escudo na fé. E como que é esse escudo? Ele não é de metal. Ele tem uma madeira com um couro na frente. Então, aquela madeira que geralmente era... eu vi esse estudo esse tempo atrás, estou falando da armadura romana, que eram as melhores da época. A madeira era forte, mas ela tinha a parte da frente com couro, para que o escudo não pegasse fogo. Então, o escudo justamente para proteger contra os dardos inflamados de Satanás. Use essa armadura. Qual que é a espada? A espada do quê? A espada do Espírito da palavra de Deus. Isso é, meu irmão, Satanás chegou para Jesus e começou, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. O que Jesus falou? Também está escrito, ao teu Deus não tentarás. Satanás, tudo isso eu te darei títulos, te darei mundial, te darei dinheiro, te darei silicone, te darei cabelo, tudo isso eu te darei, elogios. Jesus olha para ele e fala o quê? Vai de Satanás, porque o que está escrito na palavra? Olha a espada, porque só ao teu Deus prestarás culto, só o teu Deus adorarás. Aí de repente, Deus vai lá, vou te dar mais um armamento, capacete do quê? Para quê? Proteger o quê? Os pensamentos, salvação. Satanás vem, eu vou tentar fazer de tudo, nem que eu te mate, se Deus permitir. Cara, você é salvo. Na verdade, ele vai estar te promovendo. Estou dando um resumão para você. E ele te deu a couraça do quê? A couraça da justiça. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua? Deus é indenizador. Deus é justo, Deus é certo dentro das... E Satanás, ele vai tentar de todo qualquer jeito ferir você, arranhar, furar você. Confie na indenização de Deus, na justiça de Deus. Ele é a tua proteção. E o cinturão do quê? Da verdade. O cinturão da verdade. Na verdade, o cinturão da verdade, o cinturão da verdade, ele vai proteger a tua honra. Ele vai segurar algo aqui. E ele protege a tua dignidade, a tua honra e tudo mais. Que Satanás sempre tenta atacar. E por último, o que mais? As sandálias do quê? Da pregação do evangelho. Interessante isso, né? As sandálias da pregação. Por quê? Porque eu sempre tenho que estar testemunhando o que Cristo fez por mim.
senão eu me torno uma pessoa ingrata, senão eu me desfaleço, senão eu esqueço de onde eu saí. Você está entendendo? Então, contra esses ataques espirituais, eu tenho que usar esses recursos. Esse testemunho, ele me faz viver em comunhão, e eu não consigo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Você está sofrendo um ataque espiritual na tua vida? Deus tem um plano na tua vida, mas Satanás também tem. E tudo que ele quer fazer é aquela conversinha: afaste-se só por um tempo. Não é muito, é só um tempo. É só um pouco. É só isso. Uma vez eu ouvi uma história, finalizando. Satanás chegou para o cara e falou: você precisa do recurso para você construir essa casa, né? Aham. Então, eu só quero um pedacinho de mais ou menos 50 centímetros por 50 centímetros dessa casa. De quantos metros você quer a casa? Ah, eu quero uma casa de 100 metros. Tá bom, mas eu quero um espaço de 50 centímetros por 50. Tá bom, terminou a casa. Esse espaço aqui é meu. Satanás colocou um peixe podre ali. O cheiro era insuportável. E ele começava a colocar coisas mais podres ali. Qual é o gosto que a pessoa vai ter de ficar naquela casa? Por mais que ela tivesse aquela casa ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Da ideia satânica de tudo isso. Não barganhe com Satanás. Não acha que você vai ser... Meu irmão, ele tem milhares de anos que ele lida com o ser humano. O ser humano chega aos 90 anos, começa a caducar. 100 anos, talvez. Alguns ficam lustros até mais tempo. Mas não é para todos. Aí quando a gente acha que está começando a saber das coisas, a gente começa a esquecer. Ou está na hora de morrer. Não é verdade? Então, eu ouvi isso aí do Chico Anísio. Mas, e ele? Milhares de anos que lida com o ser humano. Então, meu irmão, a melhor defesa para você é se apegar com Deus no meio desse ataque espiritual. As brechas que ele vai tentar usar é a tua autopiedade. E se você está passando por esse ataque espiritual hoje, edifique a tua fé. Se fortaleça cada vez mais com Deus. Se envolva melhor. Porque Deus está dizendo para você, quando você passar por essa prova, fique firme, eu vou avançar você. Daí vai vir outra. Resiste e você vai avançar de novo. Resiste e você vai avançar de novo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Põe a mão no teu peito assim. Isso, e com os teus olhos fechados. Eu não sei de verdade aí o que pode estar acontecendo na tua vida, mas eu sei que você está sofrendo ataque espiritual. Ah, é verdade. E nesse momento, diante desse ataque espiritual que você está sofrendo, você vai dar uma resposta para Satanás. E você vai dar uma resposta para Deus. Jesus estava sendo tentado, provocado e tudo mais. Ele deu uma resposta para Satanás. Mas com certeza a sua postura fez ele dar uma resposta diante da sua missão com Deus. Amém? Eu vou orar por você. E você vai se posicionar hoje. Porque a partir desse momento você identificou um ataque espiritual na tua vida. Você identificou a origem. E agora você despertou nisso para se posicionar. Então você vai falar o nome de pessoas. Você pode falar situações. E você vai se posicionar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero ao Senhor que venha de encontro aos recursos da fé dessa pessoa. Talvez a mensagem foi entregue hoje para uma pessoa que está passando por todos esses sintomas, Pai. E que o 8º ponto precisa se tomar em honra como a armadura do Senhor. Então, no nome de Jesus Cristo, abre os olhos espirituais, Pai. Dá a postura correta, dá coragem, dá uma ira santa, uma indignação santa, um posicionamento santo, meu Deus, forte, visível, decidido neste momento de batalha. Para que resista Satanás firme, segundo a palavra, resista Satanás firme. Então, no nome de Jesus Cristo, Santo Deus, derrama poder, derrama suficiência, derrama graça, derrama ousadia, derrama certeza, derrama decisão sobre essa pessoa, em nome de Jesus.
Que a motivação venha do céu. Em nome de Jesus, que a motivação, Pai, floresça nesse coração. Em nome de Jesus, que toda essa distorção que Satanás está tentando fazer nessa vida caia por terra. Em nome de Jesus, fortalece esta vida. Que isso seja para o seu louvor, Pai. Que isso seja para a sua glória. Em nome de Jesus. E todos digam amém.